Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua família, hoje e sempre. Lindos e fofos. Hoje Deus nos fala a respeito de liderança e foram destacados 7 comportamentos de um verdadeiro e de um bom líder. O primeiro comportamento é: um bom líder, ele se inspira em outras lideranças. Jesus, ele foi exemplo disso, porque todas as vezes que ele estava junto com os discípulos, ele orava ao Pai, ele rogava ao Pai, crendo que a bênção, que a vitória, que o milagre iria acontecer. Ele era o próprio Deus, mas ele fazia isso para que demonstrasse que ele se inspirava em Deus, que ele necessitava de Deus e que Deus, ele o ouvia. Em quem você tem se inspirado? Em quem você tem confiado? Se espelhe em alguém que tem algo de bom para acrescentar na sua vida. E o principal exemplo que você deve seguir é o exemplo de Jesus Cristo. O segundo comportamento para o bom líder é criar oportunidades para outras pessoas liderarem. Quem é líder de verdade, ele se alegra, ele é motivado a levar outras pessoas a se destacarem também, a também demonstrar seus talentos, suas habilidades. Era isso que Jesus fazia. Ele moldava, ele lapidava, ele ensinava para que outras pessoas também liderassem e brilhassem e fizessem a diferença. O terceiro comportamento é cultivar um ambiente para todos prosperar. Então, um sonho que deve ser realizado não é apenas o sonho do líder, mas é um objetivo comum. Não é o meu sonho, são os nossos sonhos. É um ambiente onde todos possam ser beneficiados, onde todos têm a ganhar. E Jesus, ele vai criar um ambiente propício para você ganhar, para você ser abençoado e para você abençoar outras vidas também, em nome de Jesus. O quarto comportamento é liderar pelo exemplo. Esse é um comportamento mais admirável em um líder, é liderar por exemplo. E Jesus, com certeza, era um líder exemplar e que liderava pelo próprio exemplo. Não era alguém que dizia faça isso, faça aquilo outro e se comportava de maneira totalmente oposta ou diferente. Mas primeiro ele fazia para que outras pessoas seguissem a ele. O quinto comportamento de um bom líder é delegar atividades a outras pessoas, ou seja, é confiar, é não fazer sozinho, é não fazer somente aquilo que essa pessoa considera que vai ser o melhor ou que vai ser o certo, mas abrir oportunidades para que outras pessoas também demonstrem as suas opiniões e que outras pessoas também façam sem que seja necessário a interferência do líder. O sexto comportamento é respeitar as diferenças dos seus times. E isso é maravilhoso. Nós devemos respeitar as diferenças das pessoas. Nós devemos perceber que ninguém é igual a ninguém, que cada um tem sua maneira de agir, de pensar, que em um corpo todos os membros não podem ser perna, todos os membros não podem ser braço, mas cada membro é diferente, mas é útil. Assim o time fica forte, com determinadas opiniões, com determinadas personalidades. E no time de Jesus tinha muito isso. Um era muito do amor, o outro já era bom em administrar dinheiro, o outro já tinha personalidade forte de lutar. Alguns eram empreendedores, outros coletores de impostos. Cada um tinha habilidades diferentes, personalidades diferentes, mas todos formavam um time e um time de bastante sucesso. O sétimo e último comportamento é investir no desenvolvimento da sua equipe. Jesus, ele investiu muito no desenvolvimento da sua equipe e foi só sucesso. Todos tiveram muito o que aprender, mas valeu a pena. Jesus deixou a chave da igreja com Pedro, alguém que um dia o negou 3 vezes, alguém que um dia não controlava suas emoções, mas mesmo assim, Jesus, ele confiou. Ele investiu no desenvolvimento da sua equipe,
E isso teve sucesso. Quando era necessário, Jesus confrontava, Jesus perguntava: e agora o que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Quem eu sou? E Jesus, ele fazia tudo da maneira certa, apenas para aumentar a fé, apenas para ensinar. Jesus dizia: você tem que orar, você tem que jejuar. Essa caixa de demônio não pode ser expulsa, a não ser por meio de jejum e de oração. Vocês têm que vigiar. Jesus, ele sempre dava feedbacks exatos de onde precisava ser melhorado, mas ele investia no desenvolvimento da sua equipe. E hoje Jesus, ele está investindo em você. Hoje Jesus, ele está te falando que quer te lapidar, para que você um dia esteja preparado para receber, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E agora que nós aprendemos sobre esses comportamentos de um líder de sucesso, de um bom líder, nós vamos saber agora qual é a principal característica, qual é o segredo de um líder de excelência. Sabe qual é esse segredo? Esse segredo é não se considerar superior. E foi isso que Jesus fez. E nós vamos aprender também aqui através de um versículo bíblico baseado na história de Davi. Jesus, ele disse: aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Jesus, ele lavou os pés dos seus próprios discípulos. Então, liderança não está baseada em uma boa oratória, em uma boa aparência, em uma postura de rigidez, muito menos em valores, em dinheiro. Um bom líder está em não se considerar superior a ninguém. E em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, está escrito: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Esse relato bíblico está se referindo à própria esposa do rei Davi. Estava se referindo a alguém da própria casa de Davi. E Mical, ela sabia a respeito de liderança. Porém, ela desprezou Davi. Ela era filha de um líder, que Saul tinha sido o rei antes de Davi, e a esposa de um líder. Mas mesmo assim, ela desprezou em seu coração a atitude de um verdadeiro líder, que se espelhou em Deus, o maior e melhor líder, que se desfez das vestes reais e simplesmente adorou, porque a arca da aliança, a presença de Deus, tinha voltado para Jerusalém. E muitas pessoas nos julgam pelas atitudes, sem saber elas que Deus nos escolheu. Alguém acha, eu que deveria estar no lugar dessa pessoa. Eu tenho mais tempo, eu sei fazer melhor do que essa pessoa. Aí é um menino, aí é uma menina. Mas foi exatamente você que Deus escolheu. É exatamente você que Deus conhece o coração. E Davi, ele se misturou com servos. E ele estava ali exaltando o nome do Senhor. E Deus, ele recebeu a adoração de Davi. E todos os servos pôde notar que Davi não se considerava superior. E as bênçãos do Senhor foram derramadas através da sua atitude, através do seu exemplo. Vai acontecer a união, vai existir a prosperidade, vai existir as bênçãos. Não se preocupe com quem te despreza em seu próprio coração, com quem diz palavras desagradáveis a você, com quem não te respeita,
com quem não aceita o chamado, a escolha do Senhor para a sua vida, porque quem te justifica é o Senhor. Quem vai fazer notório e aprovado aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos é o próprio Deus. São os seus frutos. Não adianta ninguém te desprezar, não adianta ninguém falar, porque aquilo que Deus confiou a você vai ser notório pelo sucesso que vai ser realizado através de você. Infelizmente, vai existir consequência para quem desprezou, mas cada um tem que colher aquilo que planta. Mas confia no Senhor, continue adorando ao Senhor, continue na sua essência de verdadeiro adorador com a presença do Senhor. Continue sendo humilde, porque o Senhor, Ele vai te honrar. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento nesta hora todos os líderes e liderados. Eu te apresento, Senhor, todos os ministérios, todas as igrejas, todas as empresas, todas as equipes. Pai, ensina esse líder, meu Deus, a ser um verdadeiro líder. Ensina esses liderados a se comprometerem com o sucesso, Deus, do teu reino, dessa empresa. Que essas pessoas sejam mutuamente, Senhor, abençoadas. Que nenhuma delas seja desprezada, mas que a tua presença, Senhor, primeiramente faça diferença neste lugar. E que haja sucesso, que haja prosperidade, que haja avanço nessa vida, neste lugar e nessa empresa. Que Deus te abençoe. O objetivo desse vídeo é te manter motivado em Cristo Jesus. Vai nessa força que você é mais do que vencedor.